Olá, meu nome é Adna Evelyn e hoje, juntamente com meu grupo formado pela Aline Vitória, Carlos Araújo, Carlos Cruz, Evelyn Vitória, Tamires, Gustavo Henrique, Catarina Vitória, Luan Richard, Lucas Silva e Natiele Melo, vamos falar hoje sobre o romantismo. O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIX e no Brasil teve como marca inicial a publicação da obra Suspiro Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães em 1836, possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso. O romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para isso é a importância da estética romântica para o momento histórico em que essa arte está inserida no Brasil, a chegada da família real e a reclassificação do território nacional, deixando de ser uma colônia de exploração e doravante passando a intitular-se Reino Unido a Portugal. Alguns principais autores do romantismo brasileiro são José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. O principal fator histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, uma série de modernização começou a ocorrer no Brasil. O romantismo é um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX, ou seja, o movimento é o de uma produção da nova elite da sociedade, que havia superado os regimes abolicionistas em diversos países. Por conta disso, os ideais dessa burguesia são aqueles presentes nas obras românticas. Alguns deles são egocentrismo, culto ao eu, o indivíduo como centro da existência, nacionalismo, exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito. Fases do romantismo na poesia. A poesia romântica brasileira, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida dentro de 3 grupos ou gerações que abarcam os indianistas, os ultrarromânticos e os condorreiros. Indianista, primeira geração romântica, tiveram como principal expoente o poeta Gonçalves Dias. Os poetas indianistas foram os mais nacionalistas entre os românticos. Em seus poemas, como o célebre Primeiro Juca Pirama, nota-se a exaltação da natureza. Ultrarromântico. Segunda geração romântica, também conhecida como byroniana ou esplênia, é marcada pelo sentimentalismo acentuado, pessimismo e fuga de realidade pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte. Os principais representantes desse grupo foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Condorreiros, terceira geração romântica, chamada também de social ou goana, em homenagem ao escritor francês Victor Hugo, uma espécie de pai nesta geração. É notadamente marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves, e em seus versos percebe-se claramente um discurso combatente à escravidão vigente em país. O romantismo no Brasil coincide com a chegada, no país, da imprensa. Isso significa que, a partir de então, foi possível publicar jornais e livros no Brasil, tornando a produção cultural mais barata e, consequentemente, mais viável. Uma das principais formas de publicação utilizada na época era o folhetim, uma técnica de escrita e divulgação de textos literários, em geral, romances e novelas, por meio dos jornais em partes. Dessa forma, a cada edição do jornal havia a publicação de um capítulo da obra, tal como observamos nas telenovelas ou séries contemporâneas. O principal prosador do romantismo brasileiro foi José de Alencar, e sua obra contém romances indianistas, Iracema e o Guarani, por exemplo, prosas urbanas, tais como Senhora, e narrativas rurais. O romance Tio é um exemplar desse tipo. Autores e obras. A seguir, os principais autores do romantismo brasileiro e suas respectivas obras. Gonçalves Dias, Segundo Contos, 1848. Último Cantos, 1851.
Os Chimbiras, 1857. Contos, 1857. Álvares de Azevedo, Lira de 20 anos, 1853. Noite na Taverna, 1855. Casimiro de Abreu, Primaveras, 1859. Castro Alves, Espumas Flutuantes, 1870. A Cachoeira de Paulo Afonso, 1876. Os Escravos, 1883. José de Alencar. O Guarani, 1857. Iracema, 1865. Tio, 1871. Senhora, 1875.